Olá, meus amores, como vocês estão? Estou morrendo de saudade. Continuando, dando continuidade à nossa aula, né? Lembra da aula anterior, que nós iniciamos a segunda unidade com a temática de ginástica de condicionamento físico? Pois, lembram que eu te passou um vídeo para vocês, onde vocês teriam que assistir e depois responder o questionário? Pois, vocês enviam para mim o questionário respondido para que eu possa corrigir. E a aula de hoje vocês também irão assistir. Esse próximo vídeo que eu colocarei em seguida aqui, vocês irão assistir, e no finalzinho vocês irão fazer o que pede, entendeu? Inclusive tem até uma aula prática nela. Vocês irão fazer e me mandar as respostas, tá certo? Me mande como sem falta. Quero a participação de todos fazendo. Viu? Morrendo de saudade de vocês. Beijos. Para conseguir manter o esforço físico por um longo período de tempo, ele não deve ser uma atividade intensa. Ele tem que ser um exercício de intensidade moderada. Vocês vão ver agora dois vídeos de corrida. Um de alta intensidade e outro de intensidade moderada, para vocês compreenderem um pouco melhor esse conceito. Vamos para a prova, vamos para esse grande momento, o estádio se cala. Vamos para a largada. Bolt largando as Aquapau, vem bem, mas Bolt já domina. Bolt em primeiro. Resta a questão do tempo. Bolt, 9:50. 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Um recorde na Maratona de Berlim para Eliud Kipchoge, que bateu o compatriota Denis Kimeto com 2 horas, 2 minutos e 57 segundos em 2014. Kipchoge, campeão olímpico da maratona e vencedor na capital alemã em 2015 e 2017, já correu 9 maratonas abaixo de 2 horas e 6 minutos. Celebrou com uma explosão de alegria, mostrou que ainda lhe restava energia depois de tanto esforço. O atleta percorreu os últimos 17 quilómetros totalmente sozinho. Então, ficou mais fácil compreender esses dois conceitos sobre alta intensidade e intensidade moderada? Na corrida de curta distância, tipo de 100 metros, o atleta ele utiliza o máximo da sua potência, porque é uma atividade de curto período. Nas corridas de longa distância, como uma maratona que tem 42 quilômetros e 195 metros, o atleta ele tem que poupar energia para que ele consiga chegar até o final. O recorde mundial em maratona é do queniano Eliud. Ele completou com 2 horas e 1 minuto a prova na Maratona de Berlim em 2018. Enquanto nas corridas de curta distância a velocidade média é de 35 km por hora, o Usain Bolt ele consegue atingir 45 km por hora e completa sua prova com pouco mais de 9 segundos. Nas maratonas, a média é de 20 km por hora e os atletas completam em cerca de 2 horas. Conseguiram compreender essa diferença entre alta intensidade e intensidade moderada? Perceberam por que os exercícios de longa duração que promovem a resistência aeróbica, eles devem ser de intensidade moderada? Toda capacidade física tem como premissa a prática de exercícios físicos regulares para que ela seja melhorada. E com a resistência aeróbica não é diferente. E como vimos no vídeo anterior, tem que se haver um planejamento em cima do condicionamento físico individual para que seja traçado esse plano de melhora da capacidade física. Vocês viram que nós temos que prestar atenção na duração do exercício, na intensidade e na frequência que vai ser praticado. Eu quero correr uma maratona, então eu vou lá e vou pegar um treinamento que o Eliud faz? De maneira nenhuma, eu não tenho o condicionamento físico que ele tem. Então, deve ser feito um planejamento em cima do meu condicionamento físico. Para que a resistência aeróbica seja melhorada, primeiro precisamos entender a relação que a resistência aeróbica tem com a frequência cardíaca. Frequência cardíaca? Sim, a frequência cardíaca é a quantidade de batimentos que o coração faz em 1 minuto. Vamos ver um vídeo agora para vocês aprenderem como verificar essa frequência cardíaca.
Essa é a frequência cardíaca de um coração que está batendo certinho. Aqui o paciente com taquicardia tem a pulsação elevada. Chega a 193 batimentos por minuto em repouso, quando o ideal é ficar entre 60 e 90 batimentos. Agora, quando a frequência vira essa linha contínua sem oscilações, significa que a pessoa não tem mais pulsação e o coração parou de bater. A frequência cardíaca que aparece na tela do computador pode ser medida de um jeito bem simples. Primeiro, você precisa encontrar a artéria radial. É só eu lembrar que o rádio tem uma antena. Então, o nosso pulso radial, ele está sempre acompanhado no nosso primeiro dedo. Então, ao procurar o pulso, eu vou vir ver onde é a antena do rádio. Aí eu faço uma pequena hiperextensão e eu devo usar sempre os 2 dedos. Conseguiu encontrar o ponto certo? Agora você também vai precisar de um relógio para contar cada uma das pulsações durante 15 segundos. Pronto. No meu caso, deu 20. Agora você precisa multiplicar este número por 4 para encontrar o número de batimentos por minuto. 20 vezes 4 é igual a 80. 80 batimentos. Mas por que 15 segundos? Para conseguir perceber alterações no ritmo do coração. Se eu estou tendo alguma falha, se o coração está batendo muito, fez uma falha. Ou se ele está mantendo o compasso. Ele deve estar sempre rítmico. O vídeo mostrou como você verificar a frequência cardíaca pela artéria radial. Mas temos outros lugares também que vocês podem estar verificando. Eu, particularmente, prefiro verificar a frequência cardíaca pela minha artéria carótida, que é aqui, ó. Eu acho ela bem fácil de encontrar. Então, você pode escolher esse ou outro ponto para estar verificando. Aquele que você tiver maior percepção do batimento cardíaco, você marca a sua frequência. Agora que você já sabe qual que é a sua frequência cardíaca, tem um outro cálculo que é muito importante para determinar a intensidade do treinamento que você vai fazer, principalmente para os que nós estamos abordando hoje da capacidade de resistência aeróbica, que é a frequência cardíaca máxima. Para que eu quero saber minha frequência cardíaca máxima? Para determinar a intensidade do seu treino e também para que você possa comparar os seus resultados iniciais e finais para ver qual foi a sua melhora. Veja agora como que nós vamos calcular essa frequência cardíaca máxima. Calculando a frequência cardíaca máxima. Tem que ter em mente que a fórmula para esse cálculo é uma fórmula geral. É fixo o número 220 menos a sua idade. Então, se uma pessoa tem 12 anos, vai ser 220 menos 12. A frequência cardíaca máxima dessa pessoa é de 208 batimentos por minuto. Fácil descobrir a frequência cardíaca máxima, mas eu tenho que deixar explicado para vocês que existem outras formas mais precisas para se fazer essa verificação, esse cálculo, e que esta é uma fórmula geral. Como a gente já havia falado, para se ganhar resistência aeróbica, os exercícios devem ser de intensidade moderada. Nós vimos uma corrida de curta distância, que é de alta intensidade, e uma corrida de maratona, que é de intensidade moderada. Mas e eu? Como que eu vou saber se eu estou treinando alta intensidade ou intensidade moderada? Nós aprendemos a verificar a frequência cardíaca, fazer um cálculo da frequência cardíaca máxima e agora nós vamos compreender como fazer o cálculo para descobrir em que faixa de intensidade que eu estou. Verificando a intensidade do exercício. Para você saber se o exercício que você realizou foi de intensidade leve, moderada ou alta, você tem que ver em que faixa a sua frequência cardíaca ficou. Para ser da intensidade leve, a sua frequência cardíaca tem que ter ficado entre 40% e 50% da frequência cardíaca máxima. Para ser moderado, tem que ficar entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. E para ter feito um exercício de alta intensidade, você tem que estar com a frequência cardíaca entre 90% e 100% da frequência cardíaca máxima. Vamos lá.
No nosso exemplo, a frequência cardíaca máxima do indivíduo de 12 anos ficou de 208 batimentos por minuto. Então, você vai fazer 208 vezes 40%, que ficou igual a 83,2. E 208 vezes 50%, que foi 104. Então, se fez o exercício e o seu batimento cardíaco logo após estava entre 83 e 104 batimentos por minuto, quer dizer que o exercício que você realizou foi de intensidade leve. Próximo exemplo. Frequência cardíaca máxima 208 vezes 60% é igual a 124,8. 208 vezes 70% é igual a 145,6. Se você fez o exercício, logo após, verificou a frequência cardíaca, estava entre 124 e 145 batimentos por minuto, quer dizer que o exercício que você realizou foi de intensidade moderada. E o terceiro, 208 vezes 90% é igual a 187,2. 208 vezes 100%, 208. Se você terminou o exercício e a sua frequência cardíaca estava entre 187 e 208 batimentos por minuto, quer dizer que o exercício que você realizou é de intensidade alta. É claro que existem equipamentos mais precisos para determinar essa intensidade, mas esta é uma fórmula básica e que dá para a gente descobrir de maneira aproximada sem nenhum tipo de equipamento. E como que eu faço para verificar a minha frequência cardíaca quando eu estou fazendo exercício físico? Bom, como eu falei, tem alguns equipamentos e tem alguns que estão sendo bastante populares. Tem a pulseira que marca a frequência, tem relógio, tem polar. Mas se você não tem nada disso, você pode fazer a mesma verificação de quando você estava em repouso, que é pela carótida ou pela radial. Ah, eu tô lá correndo, fazendo exercício, como que eu vou marcar? Não pegue enquanto esteja fazendo exercício. Parou o exercício, na hora, posiciona, verifica no relógio, coloca no celular, pede para alguém marcar e aí você vai verificar logo após o exercício. Parou, marcou. Atividade física e exercício físico são a mesma coisa? Explica a diferença entre eles. Prática. Primeiro, verifique a sua frequência cardíaca em repouso. Pare agora, marque sua pulsação e veja quantos batimentos cardíacos você está por 1 minuto. Posteriormente, calcule a sua frequência cardíaca máxima por aquela fórmula 220 menos a sua idade. E em terceiro, realize os exercícios do vídeo a seguir, verifique a sua frequência cardíaca logo após os exercícios e veja em qual intensidade que você fez de acordo com aquela tabela, leve, moderada ou alta intensidade. Anote todos esses dados no seu caderno. Peça alguém para te ajudar a marcar o tempo. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.